Desde a Idade Média, a sociedade europeia dividia-se em três classes, ditadas pelo nascimento. E havia um abismo entre a riqueza da aristocracia e do clero e a pobreza dos camponeses. Então, ao florescer do século XVIII, razão e ciência uniram-se para desafiar essa tradição arcaica. Arrastada em uma corrente de inovação e literatura de vanguarda, Paris tornou-se o centro filosófico do mundo. A cidade pulsava de conhecimento e irradiava possibilidades. Era o iluminismo. Nos salões da elite parisiense, aristocratas reuniam-se para discutir autores iluministas e a florescente idade da razão. Voltaire, Rousseau, novas vozes que apregoavam a liberdade, o controle do próprio destino e, acima de tudo, igualdade. A paixão por essa nova literatura era maior nas classes altas, mas as ideias do iluminismo permeavam todos os níveis da sociedade e o anseio por igualdade ameaçaria a visão aristocrática da vida. No fim do século XVIII, Versalhes era uma ilha de extravagância rodeada por um mar de carestia. E com um rei vacilante na direção, a França corria rumo ao desastre. Após 19 anos de casamento, Luís gerara 4 filhos. Mas como rei continuava impotente. Em uma tentativa de demonstrar liderança, Luís meteu-se a fazer reformas econômicas. Mas sua intervenção equivocada onerou o povo com pesados impostos, enquanto a nobreza nada pagava. Com a economia em ruínas e o povo instável, parecia que até os céus estavam enfurecidos, unindo a França com o inverno mais frio em 90 anos. Para o povo francês do século XVIII, farinha era a essência da própria vida e pão a medida da existência. Sob a péssima administração de Luís, o preço da farinha disparou. Havia pouco armazenamento de suprimentos e o custo de um pão logo chegou a um mês de salário. A fome transformou-se em fúria. Tumultos irromperam por toda a França. Casas foram roubadas. Padarias saqueadas. E lojistas suspeitos de esconder pão eram linchados. Com a economia em frangalhos, os bancos forçaram Luís a contratar um ministro das Finanças, Jacques Necker. Pensador esclarecido, Necker era popular junto ao povo de um modo como Luís nunca fora. Com a nação em meio a uma crise fiscal, Necker fez com que Luís convocasse uma reunião dos representantes do reino, os Estados Gerais. Era a primeira vez em 175 anos que isso ocorria. Nos Estados Gerais, Robespierre e seus colegas exigiam que a nobreza e o clero pagassem impostos. Mas Luís sentiu-se ameaçado pelo crescente radicalismo do Terceiro Estado. Então, em 20 de junho, após um impasse de 6 semanas, os deputados descobriram que haviam sido silenciados. Os deputados se declararam a nova Assembleia Nacional, os verdadeiros representantes do povo da França. Em uma posição revolucionária de desafio, a Assembleia Nacional nasceu. Seria uma comunhão de vozes de todo o país, um parlamento cumpridor da vontade do povo. Mas tomar o poder do rei não seria tão fácil quanto assinar uma proclamação. No começo de julho, tropas reais de 30 mil soldados posicionaram-se ao redor de Paris. Para se defender, o povo formou uma nova Guarda Nacional. Agitadores invadiram os arsenais de Paris e apoderaram-se de 28 mil mosquetes. A única coisa que faltava era a pólvora, e o povo sabia onde consegui-la. No centro de Paris erguia-se uma maciça masmorra, notória como símbolo do governo feudal: a Bastilha.
Essa prisão armazenava o suprimento de pólvora da cidade e era lendária como antro de tortura e mortes indizíveis. Entre os agitadores houve um acesso de indignação. Luiz demitiu seu ministro das Finanças, o bem-amado do povo Jacques Necker, visto como demasiado simpático às massas. Horas depois de sua demissão, os parisienses souberam que seu homem dentro do governo fora afastado. Foi a gota d'água. Em 14 de julho, turbas agruparam-se identificadas por um pequeno cocar. Vermelho e azul pelas cores de Paris, separados por branco, a cor da Casa dos Bourbon. Nascia a tricolor. Entre a multidão exaltada, uma voz reverberou: para a Bastilha. Com a fumaça ainda sobre a Bastilha, Luís XVI voltou de uma caçada. Em seu diário, no dia 14 de julho de 1789, ele escreveu nada, em referência à caça mal-sucedida. Um criado veio informá-lo sobre os tumultos e a queda da Bastilha. Luís XVI perguntou: é uma revolta? Não, majestade, ele respondeu. É uma revolução. A tomada da Bastilha desencadeou a Revolução Francesa. O povo desafiara o seu rei e vencera. Não havia mais volta. Como símbolo da derrota da tirania, o povo, homens, mulheres e crianças demoliram com as próprias mãos a Bastilha, tijolo por tijolo feudal. Eles começavam a desmantelar o próprio passado. A energia das ruas revigorou a Assembleia Nacional. Uma nova Constituição foi redigida, chamada Declaração dos Direitos do Homem. Esse novo e ousado documento abolia arcaicas distinções de classe e considerava iguais todos os homens. Com a nova Assembleia Nacional servindo-lhes de voz, os franceses puseram-se a mudar a estrutura do seu mundo. Exigiram uma monarquia constitucional, direitos iguais para todos e justiça sob leis razoáveis. Para dar à revolução uma voz mais ampla, Robespierre exigiu liberdade de imprensa, há muito negada pelo velho regime. A nova liberdade de imprensa foi liderada pelo L'Ami du Peuple, o amigo do povo. Jornal incendiário, cheio de ataques e provocação, foi fundado pelo ex-doutor Jean-Paul Marat. Soube-se em Paris que o rei dera uma festa em Versalhes e que os decadentes cortesãos haviam atirado ao chão a nova bandeira tricolor e pisoteado o símbolo da Revolução. Marat ficou enfurecido. Divulgou o insulto em seu jornal bem no instante em que uma nova ameaça se avizinhava. O rei novamente ordenara que tropas se posicionassem ao redor de Paris. Com o ataque à Bastilha ainda fresco na mente do povo, Marat freneticamente o incitou à ação. O rei e a rainha estavam agora à mercê da multidão, e o que a multidão queria era um pouco de atenção do seu rei. Marcharam de Versalhes em número de 60 mil em carros e com carroças cheias de farinha da despensa real. A carruagem do rei foi escoltada até Paris. Versalhes foi abandonada e a Assembleia se mudou para Paris. O poder estava nas mãos do povo. A França teria uma democracia, novas leis, e um novo instrumento implacável de justiça estrearia no palco revolucionário: a guilhotina. Maio de 1791. Cerca de 2 anos haviam passado desde que a família real e a Assembleia Nacional se mudaram para Paris. Robespierre aparecia frequentemente na Assembleia e no Clube Jacobino, uma sociedade debatedora assim chamada em alusão ao antigo mosteiro jacobino onde se reunia. As palavras eram agora as armas da Revolução e Robespierre falava com grande autoridade moral.
Sua preocupação sempre fora o povo. Por isso, logo foi apelidado o Incorruptível. A França era agora uma monarquia constitucional, com o rei forçado a dividir poder com os revolucionários na Assembleia. Mas o quinhão de Luís se diluía à medida em que era obrigado a assinar lei após lei, reduzindo sua própria autoridade e a de outra instituição feudal, a Igreja Católica. Luís decidiu que chegara a hora de fugir do confinamento da nova república e tentar recuperar o seu reino. 21 de junho de 1791. O rei e a rainha se disfarçaram de criados e, na calada da noite, escaparam do olho vigilante de Paris. Era um salto rumo à liberdade. Passava da meia-noite quando a família real chegou à cidadezinha de Varennes, 160 quilômetros a leste de Paris. Estavam perto da fronteira com a Áustria, a poucos quilômetros da salvação. Mas não conseguiram ir além disso. Rumores da jornada dos monarcas os haviam precedido a Varennes. Um policial parou a carruagem e exigiu seus passaportes. As suspeitas do policial se confirmaram. Era a assinatura do próprio rei. O policial ficou subjugado pela visão do seu rei, mas guardas revolucionários nas proximidades não demonstraram igual reverência. A nova república só podia nascer de fato com a morte de um rei. A macabra invenção do Dr. Guillotin assombrava Paris como uma advertência. Era o castigo por desafiar a lei e a ordem revolucionárias. Batizada com o sangue dos guardas de Luís, ela em breve beberia o sangue do próprio rei. Em agosto de 1792, com o rei deposto e a família real detida na prisão do Templo, Robespierre e seus jacobinos lutavam com os moderados da Assembleia, os girondinos, pelo controle do governo nacional. Mas nas ruas de Paris havia um novo movimento político. Como símbolo de rejeição à tradição aristocrática, cidadãos comuns recusavam-se a usar culotes como os aristocratas e passaram a chamar-se de os sem-culote. Os sem-culote tomaram o controle da cidade de Paris, enquanto os jacobinos e girondinos governavam o resto do país desde a Assembleia Nacional, agora chamada de Convenção. A Convenção lutava com o comando do acuado exército francês, que perdia terreno para a Áustria e a Prússia. Enquanto combatia os inimigos na fronteira, o governo revolucionário fechava o cerco sobre os inimigos de dentro, traidores monarquistas desejosos de entregar Paris nas mãos dos invasores. Mais de 1000 pessoas foram presas e encarceradas. Padres, jornalistas, homens e mulheres comuns. Robespierre concentrou-se na crise interna. Mas seu amigo, o ministro da Justiça, Georges Danton, estimulava jovens e velhos a lutar na guerra. Ele era expansivo e espalhafatoso, ao contrário de Robespierre. Em breve, o nome de Danton ficou conhecido em toda Paris. Os sem-culote invadiram os cárceres e atacaram furiosamente os prisioneiros. Não deixariam nenhum traidor vivo. Até Robespierre compreendeu que as coisas tinham ido longe demais, que o povo não podia controlar sozinho a revolução. Eles precisavam de liderança, uma mão de ferro. Com o poder das suas palavras, o Incorruptível emergiu como o homem capaz de guiar os rumos da revolução. Robespierre apoiara outrora a monarquia constitucional, mas agora acreditava não haver espaço para o rei. Uma decisão inédita foi tomada. A França levaria seu próprio monarca a julgamento. Com o veredito estipulado de antemão, restava apenas debater a sentença. Os moderados, ou girondinos, queriam poupar a vida de Luís.
o que os isolou na convenção. Em 20 de janeiro de 1793, Luís XVI foi declarado culpado. Sua sentença foi lida: morte ao rei. Naquela noite, ele se reuniu com a família brevemente. Calmo diante das lágrimas da família, prometeu voltar na manhã seguinte para um último adeus. Não voltou. Não podia suportar o pesar da família, nem fraquejar no caminho para a guilhotina. Pela manhã, uma carruagem levou Luís ao cadafalso. Ele se dirigiu estoicamente para a lâmina. Tentou fazer um discurso. Esperei que minha morte fosse pela felicidade de meu povo. Mas pranteio a França e temo que padeça sob a ira do Senhor. Foi silenciado, porém, pelo rufar dos tambores. Às 10h22 da manhã, o homem que outrora fora rei não era mais nada. Na prisão do templo, Maria ouviu os canhonaços anunciando a morte do seu marido. Desmaiou de desespero. O rei estava morto. Os revolucionários vitoriosos. Mas os inimigos da revolução também teriam uma vitória. Seu alvo? O homem que clamava pelo rolar de tantas cabeças. Jean-Paul Marat. 30 de julho de 1793. Charlotte Corday chegou a Paris. Ela sabia que o amigo do povo permitia livre acesso à sua casa, onde podia ser encontrado a qualquer hora submerso em seu banho medicinal. Charlotte veio sob o pretexto de ter uma lista de traidores que colaboravam com exércitos estrangeiros para pôr fim à Revolução. Marat pediu a lista, prometendo a Charlotte que os traidores seriam guilhotinados no dia seguinte. Charlotte nem tentou escapar. Em seu julgamento, ela não se arrependeu. O que esperava obter assassinando Marat? Paz. Agora que ele está morto, a paz voltará ao meu país. Charlotte Corday foi sumariamente executada e seu sonho de paz morreu com ela. Ela havia matado Marat, o homem, mas criara Marat, a lenda, cuja morte foi retratada de maneira célebre pelo pintor revolucionário Jacques-Louis David. A convenção instaurou um tribunal revolucionário que expedia julgamentos e execuções com impiedosa eficácia. Para consolidar o poder, formou-se um conselho de 12 homens chamado Comitê de Salvação Pública. Com seu discurso magistral e visão revolucionária, Robespierre destacou-se como a voz dirigente do comitê. E essa voz clamava por mais sangue. Em Paris, a guilhotina caía em um ritmo cada vez mais frenético. O terror atingira seus objetivos, mas não tinha fim. E não teria fim, até devorar o próprio homem que o desencadeara, Maximilien Robespierre. Com o sangue do terror, Maximilien Robespierre salvara a Revolução. Um exército revigorado repelia os ataques na fronteira e dissensões internas estavam aniquiladas.
No apogeu de seu sucesso, Robespierre sonhava com um objetivo mais elevado: usar o terror para moldar um novo tipo de sociedade. Uma república da virtude. Mais uma vez, as suspeitas de Robespierre se voltaram contra os mais próximos a ele. Em 27 de junho, então 9 de Termidor, ele veio perante a convenção e fez um discurso cheio de ameaças. Seria o seu último discurso. Um inesperado coro de vozes silenciou o atônito Robespierre. Os deputados o declararam fora da lei e o removeram da convenção. Robespierre e seus associados foram levados à prefeitura, onde ficaram sob custódia durante a noite. Tiros ressoaram ao amanhecer. Guardas correram para o segundo andar. Escancarando as portas, depararam com uma cena grotesca. Um dos aliados de Robespierre jogara-se pela janela. Outro metera uma bala na cabeça. E Robespierre foi achado semiconsciente com um tiro no rosto, sua mandíbula despedaçada por uma aparente tentativa de suicídio. Robespierre passou suas últimas horas sobre a mesa do Comitê de Salvação Pública, na mesma sala de onde comandara o terror em seu mais sangrento ápice. Ridicularizado e insultado pelos antigos colegas, era incapaz de responder. O grande mestre da oratória fora silenciado. Na conciergeria, onde a última rainha da França o precedera, Robespierre foi preparado para a navalha nacional. Seu colega de cela, o revolucionário Saint-Just, apontou para uma pintura dos direitos do homem e disse: "Pelo menos fizemos isto." Robespierre havia liderado a revolução e mudado a cara da França. Havia reorganizado a sociedade e concebido um sistema tirânico e sanguinário para assegurar o seu sucesso. Mas estava destinado a ser sua última vítima. Em 27 de julho de 1794, a guilhotina caiu sobre o incorruptível. E o último sangue do terror foi derramado. O terror morreu com Robespierre, mas não a revolução. Os direitos do homem, a democracia, a nova república. As realizações da revolução viveriam bem mais do que qualquer um dos revolucionários. A França entraria em um período de incerteza, paralisada entre o medo de outro terror ou do retorno da monarquia tirânica que o precedera. 5 anos de estagnação passariam antes que o poder de novo se consolidasse nas mãos de um único homem: Napoleão Bonaparte. Historiadores discordam sobre o fim da Revolução. Alguns acham que ela morreu com a ascensão de Napoleão. Outros creem que ela se estendeu até o século XIX e mais além. A Revolução destruiu o antigo sistema feudal europeu e mudou para sempre o rumo da civilização no Ocidente. Enquanto Robespierre e seus colegas dirigiam seu país rumo ao futuro, muitos devem ter se perguntado o que este reservava. Mais de 200 anos após o nascimento da República Francesa, o fantasma de Robespierre assombra revoluções, desde a Rússia até o Vietnã, da China à América Latina. A experiência francesa de democracia inspirou modelos pelo mundo inteiro. Onde quer que a tirania se manifeste, o clamor por justiça continuará exigindo liberdade, igualdade, fraternidade e revolução.